Bom, pessoal, o nosso grupo ficou responsável por elaborar um projeto de uma implantação de uma ET, que é uma estação de tratamento de esgoto, no bairro Capucho. Os componentes do grupo são Adelmo, Afonso, Daniele e eu, Liciane, tendo como nossa docente Karina Siqueira de Souza. O bairro Capucho, ele tem esse nome devido à igreja São Judas Tadeu, conhecida mais como Capuchinho, Igreja do Capuchinho, que ela não se localiza no bairro Capucho, fica no bairro vizinho, que é o bairro América, mas devido a ela foi que se deu o nome do bairro Capucho. Ele limita-se ao norte com o bairro Olaria, a leste com o bairro Novo Paraíso e bairro América, a oeste com Rosa Elze e Povoado Sobral e ao sul com o bairro Jabutiana. No ano de 1970, o governo de Sergipe ele construiu um centro administrativo. O porquê, qual o objetivo de se construir esse centro? Tirar todos os órgãos, entidades públicas importantes e concentrá-las em um único local. E esse local escolhido foi o bairro Capucho. Então, o porquê de concentrá-las em um único local? Isso ia facilitar tanto suas tramitações entre os poderes, ia desafogar um pouco o trânsito, além de economizar dinheiro e tempo. Então, tudo isso fica concentrado lá no bairro Capucho. Esses órgãos administrativos, eles tratavam os seus efluentes. Eles mesmos tratam os seus efluentes através de etas compactas, Então, eles não precisavam conduzi-los até uma estação, eles mesmos tratavam isso. Como vocês devem conhecer, nós temos ali no bairro Capucho a rodoviária Governador José Rolenberg Leite, o EMOSE, o USE, a Secretaria da Fazenda. Então, todos eles se localizam ali no bairro Capucho para ter uma maior facilitação devido a esses trâmites que eu falei. Nessa mesma época, a antiga invasão da Tieta, eles começaram a se deslocar, e a se instalarem ali às margens da BR-235 e começaram a construir pequenas edículas, que seriam uma pequena casinha com um vaso sanitário, Eles cavavam ali, faziam um buraco e os seus dejetos iam direto para ali. Só que ali não há nenhum tipo de tratamento e pode vir a causar alguma poluição, O solo prejudica o solo, a contaminação do solo e de algum lençol freático que possa estar ali, Então, com o crescimento do bairro, a evolução, então esse tratamento ele também teve que evoluir. Então, vocês vão ver aí na imagem que saiu dessa questão das fossas negras ou fossas secas, que não havia nenhum tipo de tratamento, para a evolução de uma fossa séptica, sendo que há também outros tipos de tratamentos mais evoluídos. Então, como vocês podem ver na imagem, aí mostra uma pequena edícula, que é uma casinha, tem um rapazinho sentado, um vaso sanitário, e logo abaixo tem um buraco que eles cavaram, para ser a sua fossa, que é a fossa negra, que não há nenhum tipo de tratamento, ela pode vir a contaminar tanto um lençol freático, como também um solo, se houver alguma ruptura ali daquela fossa improvisada que a gente chama. E do lado, nós temos a fossa séptica, que mostra mais um tratamento mais avançado, E no final nós temos o sumidouro, ou seja, ele já foi tratado e dali ele pode ir para um corpo receptor de forma correta. Logo depois nós temos a caracterização da área onde será construída a nossa estação de tratamento de esgoto. Então, para eu construir uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho que elaborar um projeto, porque ela não pode ser construída em qualquer local, não pode ser próximo de residências. Então, como nós caracterizamos a nossa área lá no bairro Capucho para se construir a nossa ET? Primeiro, tem que ter todo um projeto, Ela não pode ser construída em qualquer local. Tivemos que analisar o plano diretor da cidade. Tem a questão de que tem que ser afastado um pouco da cidade, ela não pode ser próxima de residências. Então, tem que se ter todo esse planejamento para se construir uma ET.
Temos também que observar que para se construir, nós temos que fazer uma reunião com aquela comunidade, porque a gente não pode chegar simplesmente e construir uma estação, né? Tem que ter a reunião com eles, conversar o porquê de se construir, os benefícios que eles irão ter, porque quando você proporciona um saneamento básico à população, você evita que eles tenham problemas de saúde, né? Que é o que mais temos, é a questão dos roedores, dos vermes. Então isso é importante quando se constrói uma AET. Você também promove a questão da educação ambiental, né? Explicar as importâncias, né? E os deveres que eles também têm de acordo com isso. Para se construir um AET também, a gente tem que ver a questão do crescimento futuro daquele local, se vai haver uma expansão, né? A questão da população, porque com o passar dos anos, tudo vai crescendo. Então você tem que analisar isso também. A questão da rede de esgoto, tem que haver uma interligação da casa da pessoa, né? A rede de esgoto que fica centralizada na rua, até a estação de tratamento de esgoto, né? Então tudo isso a gente tem que observar para poder se instalar uma AET num determinado local. Bom, nosso grupo decidiu que para se ter uma estação com eficiência de 95% e que não gaste muito, nós decidimos que a nossa estação ela teria um duplo gradeamento, que serve para impedir que os sólidos grosseiros adentrem a minha estação e prejudiquem o meu tratamento. 2 caixas de areia, né? Porque todo o esgoto ele também traz areia para a estação, então tendo 2 eu vou reter mais ainda aquela areia. Calha-pacho dupla, para ver a questão da vazão. Decantador e biodigestor duplos, né? Tem que ser tudo hermeticamente fechado para que não haja nenhum rompimento durante o meu tratamento. E ao redor também seria muito importante, de suma importância, a questão do cinturão verde, como nós chamamos, que nós conhecemos mais como o eucalipto, que é colocado ao redor da estação para impedir que esse mau odor ele saia da estação e chegue até as residências, né? Então aquele eucalipto vai meio que neutralizar aquele odor que sai da estação durante o nosso tratamento. Então a minha parte fica por aqui e os meus colegas irão explicar mais sobre a questão da nossa estação de tratamento de esgoto lá no bairro Capucho. Boa noite, vou dar continuidade sobre o bairro Capucho. Vou falar sobre os aspectos econômicos da população. Tá? Na década de 80, existia apenas uma invasão do Tietê, onde predominava uma favela com casas de taipa ou papelão. Tá? Nesse período, o governo resolveu construir o centro administrativo de Sergipe. Fez um levantamento socioeconômico da população para desenvolver a região. Tá? Neste bairro, existe o maior hospital de Sergipe, mas infelizmente os moradores não dispõem nem de unidade básica de saúde. Tá? Tem apenas uma escola primária de 1º grau, com uma capacidade com um pouco mais de 100 alunos, tá? Tem várias repartições públicas, onde mais de 99% dos trabalhadores não são do bairro, ficando apenas alguns serviços, os mais grosseiros, como vigia, serventes, jardineiros. Existem também nesse bairro pequenos comércios, tá? Grandes lojas, algumas oficinas mecânicas e uma fábrica de biscoito. Vou falar também sobre os aspectos gerais da legislação, tá? Temos 2 órgãos estaduais, que é a DEMA e a SEMA. A DEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente. Tá? Cabe à DEMA fiscalizar as fontes poluidoras, aplicar penalidades, bem como promover a divulgação do uso adequado e dos recursos naturais da conservação do meio ambiente, tá? O licenciamento das atividades poluidoras potencialmente existentes ou que vierem a ser instaladas no Estado, tá? E a SEMA é a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, que é a SEMAR Sergipe, tá? É um órgão integrante da administração estadual direta e tem como função principal executar políticas de gestão ambiental com a participação da sociedade, promovendo desenvolvimento ecologicamente, tá, integrado, garantindo a proteção dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.
Trabalhamos também com a CONAMA 357, que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes em corpos d'água receptores, tá? Os efluentes em qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o tratamento. A Resolução 430 dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluente que complementam e alteram a Resolução 357, de março de 2005. Vou falar também sobre os tratamentos, tá? Vou falar sobre o tratamento primário. Esse tratamento, ele é relacionado aos esgotos, ele tem como objetivo principal remover os sólidos suspensos sedimentares e os sólidos flutuantes, tá? Após o tratamento preliminar, os sólidos em suspensão de maior densidade, contidos nos esgotos, sedimentam-se e depositam no fundo do decantador, constituindo o lodo primário. Depois do lodo primário, vai para o gradeamento, tá? Ocorre a remoção dos sólidos grosseiros, onde o material de dimensões maiores dentro do espaçamento de barra é retido. Há grades grosseiras, o espaçamento entre 5 e 10 centímetros. A finalidade 5 e 10 centímetros, grades médias entre 2 e 4 centímetros e grades finais de 1 a 2 centímetros. A finalidade da remoção dos sólidos são proteção dos dispositivos de transportes, como bombas e tubulações. As grades são constituídas de barra de ferro ou aço paralelo, posicionadas transversalmente no canal de chegada dos esgotos, na estação de tratamento, a 60 graus, até 75 graus, conforme necessidade da operação. Tenho desarenadores, que o mecanismo de remoção da areia é o sedimentador, os grãos de areia, devido às suas maiores dimensões e densidade, vão para o fundo do tanque, enquanto a matéria orgânica, de sedimentação bem mais lenta, permanece em suspensão, seguindo para as unidades seguintes. As finalidades básicas da remoção da areia são evitar abrasão nos equipamentos, tubulações e eliminar ou reduzir possibilidade de obstrução em tubulações, tanques, orifícios e facilitar o transporte líquido, principalmente a transferência de lodo em suas diversas fases. O primário, ele tem como objetivo reter os sólidos suspensos que têm densidade maior do que a água. A Ete Capucho terá um decantador primário em forma retangular. O que ocorre? O esgoto vem, a parte de sólido suspenso vem na superfície da água, e quando ela atravessa o decantador na parte longitudinal, é o tempo suficiente para que essa água decante ou assente. Os sólidos sedimentados vão ser depositados no fundo, formando o lodo. Esses lodos são espessados, estabilizados e desidratados. Daí vamos para os tanques de aeração. E o que é um tanque de aeração? O tanque tem aerador. E o que é aerador? Aerador são sprays que jogam ar na água. A gente pode ver muito isso naqueles tanques que criamos peixe, naqueles aquários pequenos. São aqueles dispositivos que jogam ar na água. E com ar, eles oxigenam a água, permitindo a vida na água. O aerador, no esgoto, ele permite que sobrevivam bactérias, protozoários, fungos, que vão se alimentar da matéria orgânica. Então, esses elementos se alimentam da matéria orgânica e vão transformar a matéria orgânica, esgoto, em gás carbônico e vão manter essa aeração, mantém esses elementos vivos. Da aeração, nós vamos para o decantador secundário. Ele separa a massa do micro-organismo, o lodo ativado,
que estava depositado, do esgoto já tratado, separa por gravidade, onde uma parcela do lodo retorna ao reator biológico, para manter o controle de equilíbrio no processo de tratamento. Ele é responsável pela separação dos sólidos que passam pelo decantador primário, permitindo a saída de efluente clarificado. O sedimento em suspensão, que ainda passado no decantador, eles vão ser depositados formando um novo lodo. O efluente líquido, oriundo do decantador secundário, é descartado ou passa por um tratamento para reduzir a quantidade de micro-organismos existentes. Eles podem ou não ter ajuda de cloro e sulfato de alumínio. Os adensadores de lodo. Essa etapa que ocorre nos adensadores de densidade e nos foculadores, como o lodo, contém uma quantidade muito grande de água. Deve-se realizar a redução do seu volume. O adensador por gravidade de lodo tem por objetivo o funcionamento e sedimentação por zona. O sistema seminal decantador convencional. O lodo adensado é retirado do fundo do tanque. No adensador, por foculação a ar, é introduzida uma solução através da câmara de alta pressão. Quando a solução é despressurizada, o ar dissolvido forma microbolhas que se dirigem para cima, arrastando consigo os flocos de lodo que são removidos na superfície. E o que são os digestores anaeróbicos? A digestão é realizada com finalidade de destruir os resíduos, reduzir os micro-organismos patogênicos. É um estabilizador total ou parcialmente as substâncias instáveis e matéria orgânica presente no lodo fresco. Dota o lodo de característica favorável à redução da umidade. Permite sua realização quando estabilizados convenientemente como fonte de humus, condicionando a saída para fins agrícolas. Na ausência de oxigênio, tem somente bactérias anaeróbicas, que podem aproveitar o oxigênio combinado. As bactérias acidogênicas degradam os carboidratos, proteínas e lipídios, transformando-se em ácidos voláteis, e as bactérias metanogênicas convertem grande parte desses ácidos em gases, predominando a formação do gás metano, que pode ser aproveitado no biogás, presente no lodo fresco. Também pode ser realizado através da adição de produtos químicos. Esse processo é denominado estabilização química do lodo. Continuidade ao nosso trabalho, irei falar sobre acondicionamento químico do lodo. Resulta na coagulação de sólidos e liberação de água absorvida. O condicionamento é usado antes do sistema de desidratação, tais como filtração. Os produtos utilizados são cloreto férrico, cal, sulfato de alumínio e polímeros orgânicos. Irei falar agora sobre o filtro de prensa de placas. Esse filtro, a desidratação é feita à força de água água e lodo, na verdade, sobre a alta pressão. Vantagens desse filtro no nosso projeto: devido à sua alta concentração de sólidos da torta, baixa turbidez do filtrado e alta captura dos sólidos. O teor dos sólidos da torta
resultante varia de 30% a 40%. Irei falar agora sobre a secagem do lodo do nosso projeto. A secagem do lodo é um processo, nada mais é que um processo de redução de umidade através da evaporação para a atmosfera, com a aplicação de energia térmica, podendo obter teores de sólidos na ordem de 90% a 95%. Isso é um volume considerado ótimo para o nosso projeto. E por fim, irei falar sobre a nossa conclusão. Neste trabalho realizou-se a elaboração de alternativas técnicas economicamente viáveis para a implantação da rede coletora do sistema de esgotamento sanitário do bairro Capucho, localizado no município de Aracaju. Seguimos todas as legislações vigentes, sendo elas leis estaduais, municipais, para sua implantação. Realizamos também levantamentos topográficos de qualidade. Realizou-se também traçado da rede coletora de esgoto com confiabilidade e segurança. Por fim, conclui-se que o estudo foi de suma importância para a implantação deste sistema de esgotamento no município. Também para contribuir para o avanço da infraestrutura do saneamento básico no bairro e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida e a recuperação do meio ambiente. Não resta dúvidas. Com base nos resultados dos dimensionamentos do sistema de esgotamento, atenderam às normas vigentes, como já foi dito, de projeto e de sistema.